Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando depois de mais uma derrota do Vasco. Galera, tô de saco cheio dessa situação de vir aqui botar minha cara sem sorriso no rosto, né? Falar desse jogo um pouquinho, né? A gente fez ontem um pós-jogo bem legal, eu, Felipe e o João Machado, o Vascaíno do TikTok, moleque maneiro pra caramba, 18 anos. Então se você quiser dar uma olhada na análise que a gente fez, vou deixar o card aqui em cima. Foi bem completa, né? Mas eu quero dar uma passada rápida só para pontuar alguns pontos importantes desse segundo jogo da molecada, provavelmente o último que o Vasco jogou com o Sub-20, né? E falar dessa semana, né? Essa semana promete muita coisa para acontecer, né? Marcelo Cabo começa a dar o seu treino, a equipe se reapresenta e a gente vai falar um pouquinho da expectativa para essa semana que merece muita atenção, muita coisa vai acontecer, muita dispensa, eu espero que contratações, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daí, beleza? Ó, tá chegando aqui pela primeira vez, já curte o canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ó, e senta o dedo no like, galera. É de graça, cara, ajuda a Amo Vasco TV a chegar a mais vascaínos. Se segura aí que eu volto em um segundo depois da vinheta da Amo Vasco. Galera, mais um jogo que o Vasco jogou com o Sub-20 no Carioca e mais uma derrota, né? O primeiro jogo o Vasco fez um jogo ali de igual para igual, tomou um gol numa bobeira e ontem o Vasco dominou, né? Minha opinião que o Vasco foi muito superior ao Volta Redonda e eu falava que eu estava preocupado porque o Volta Redonda, dos times de menor investimento, é o time que monta um time mais encorpado, né? Vinha com o João Carlos, que foi artilheiro do Carioca ano passado, junto com o Gabigol, estava ali brigando na artilharia junto com o Gabigol, né? Vinha com um time bom. E o Vasco dominou o Volta Redonda no primeiro tempo. Segundo tempo, o Volta Redonda cresceu, o Vasco cansou, mas ainda assim foi um jogo de igual para igual. Decidido mais uma falha individual, né? A zaga ali deu um mole, o Ulisses deu uma pichotada e a bola sobrou para o artilheiro que guardou. 1-0, o Vasco ainda tentou empatar ali, mas não conseguiu, né? Mas eu gostei dos moleques, cara. Aliás, nos dois jogos, a experiência foi interessante. Claro que eu não gosto de ver o Vasco perder. Claro que eu não gosto de ver o Vasco com 0 pontos em duas rodadas do Carioquinha. E o Carioca desse ano, galera, tá pior, a qualidade caiu muito, né? Por quê? Porque o dinheiro caiu, então os times têm menos dinheiro, principalmente os times menores, têm menos dinheiro para investir. Então, se o Vasco está passando por dificuldade, imagina esses times como Volta Redonda para montar um elenco para essa temporada de 2021. Então, assim, mas eu gostei, cara, eu vi muita coisa boa, principalmente no primeiro tempo, coisa que os meninos fizeram que o time profissional não fez nas últimas 20 rodadas, de repente, do Campeonato Brasileiro da Série A. Triangulações, preenchimento de espaço, controle do jogo, tocando a bola, sabe? Eu achei que o time, de uma maneira geral, foi muito bem. Com os mesmos erros do profissional, falta finalização. Gostei muito do Laranjeira, justamente por isso, o menino que tem faro de gol. Ele pega a bola, ajeita e bate de fora da área, bate da onde for. Bateu de fora da área porque não recebeu dentro da área. O Vasco estava com uma dificuldade grande de criar para o Laranjeira, né? Teve dificuldade quando era o Thiago Reis também jogando na frente. E eu não gostei dessa situação, por exemplo, do Gabriel Peck caindo pela direita, o cara que é canhoto. Eu não gosto desse negócio de ponta caindo para dentro, né? É até interessante quando o ponta finaliza muito, mas o Gabriel Peck passou 180 minutos e não chutou uma bola a gol. Então, assim, alguma coisa tá errada. Toda hora que ele chegava no mano a mano, ele tinha que cortar para dentro, cara. Bota o moleque para jogar na lateral esquerda, pô, para ele cortar para ponta e cruzar para o atacante, pô. Fica difícil para o atacante. A gente já tem no profissional um atacante que recebe uma bola a cada 3 jogos, que é o Germancano. Justamente por esse tipo de situação. Nossos pontas são fracos. Nos meninos, eu nem acho que o Gabriel Peck é um mau ponta não, cara. Mas eu acho que ele deveria trocar de lado e jogar no outro lado lá, porque esse negócio de cortar para dentro atrapalha o centroavante lá na frente, fica esperando um cruzamento e ninguém vai na ponta, né? Então, assim, o Vasco chutou pouquíssimo a gol, né?
tirando as finalizações de fora da área do Laranjeiras, eu acho que mais uma vez o Vasco finalizou pouco, né? Mas a meninada mostrou disposição, mostrou triangulação, sabe? Preenchimento de espaço. Eu não vejo o time profissional, mais uma vez falando, fazendo isso. Então, me deu uma esperança que esses moleques possam realmente ajudar nesse ano de 2021. Alguns meninos que me chamaram a atenção. Matias Galazzo, Caio Tenório, para mim que está muito bem na ponta, tá? Laranjeira, MT e o Juninho, que de vez em quando some, mas é um menino que tem bola para jogar no profissional, tá? Esses garotos, o MT jogando de lateral esquerdo, eu queria ter visto o MT jogando na frente, né? De repente fazendo um ponta ou jogando de centroavante, porque eu vi que o menino tem porte físico, o menino joga de cabeça em pé, né? O time todo muito técnico, né? O time todo muito técnico. Até ontem na nossa live pós-jogo, o Felipe falava, pô, Caveira, você não acha que eles tocam muito a bola, querem chegar dentro do gol tocando? Cara, isso é consequência de quem faz um futebol moderno. Hoje em dia é isso. Você vai analisar times, seleção brasileira, né? Eles entram tocando, né? Entram tocando dentro da área. Quando chega na diagonal, na época Romário pegava uma diagonal dessa, era chute rasteiro no diagonal, né? Hoje não, hoje em dia eles procuram quem tá no último pau, né? A gente vê até o Flamengo com o Gabigol e o Bruno Henrique fazendo isso o tempo todo e perdendo vários gols por causa disso. Então, assim, o futebol moderno é esse, de toque, de posse de bola. E eu vi algumas coisas boas nesses meninos. Tô pé da vida, tô de saco cheio, porque eu achei que no Carioca pelo menos o Vasco fosse vencer. E eu não aguento mais ver o Vasco perder, é ridículo. O Vasco tá com azar, os goleiros fecham o gol contra o Vasco, a bola bate na trave e não entra, quica em cima da linha e não entra. Então, assim, realmente o Vasco tá com um azar grande, mas tá na hora do Vasco, do time profissional, tomar conta e entrar para jogar. O Marcelo Cabo tem a representação amanhã com o time inteiro, né? São vários os jogadores que não vão se reapresentar, a gente já vai falar sobre isso. E tá na hora dos profissionais tomarem conta e darem vitórias, porque o torcedor merece e o Vasco não pode ficar lá na ponta de baixo do Campeonato Carioca, né? Falando de base, galera, eu tava vendo uma notícia, né, cara? A gente ontem falou muito sobre esses meninos se desenvolveram futebol. O Felipe deu a opinião dele que acha que alguns meninos devem ser emprestados, né? Em nome de ter uma tranquilidade maior para desenvolver o futebol, né? E renderem frutos financeiros, pelo menos, já que em campo não estão conseguindo render frutos financeiros. Até o Thales Magno, de repente, houve uma sondagem do Grêmio, de repente colocar o Thales Magno ali com o Renato Gaúcho, um time que já está encorpado, que já está certinho. E um garoto da base, né, ex-Vasco, né, o Caio Monteiro, acertou com o Joinville. Tava vendo a idade do Caio Monteiro, galera, 23 anos, cara. Não tá nada velho, né, cara? Eu torço muito pra esse menino se desenvolver. Eu me lembro quando ele subiu bem. Marcou alguns gols, marcou um gol contra o São Paulo importante. Então, assim, é um menino que eu torço muito. Ainda tá na idade. Joinville que joga a série, se eu não me engano, é Série D, cara. Série D? Série D, cara. Joinville vai jogar a Série D. E o Caio Monteiro vai ter mais uma chance, um contratinho de 1 ano aí com o Joinville. Eu vou torcer e vou acompanhar esse menino aí, porque todo garoto da base eu torço muito e é um carimbo, né, de qualidade do Vasco. Fez seleção brasileira, né? Então vamos torcer para esse menino aí, torcer para os atuais meninos da colina. Galera, a semana tá começando e essa semana promete muito, mas promete muito, cara. Eu tô muito, mas muito curioso com o desenrolar dessa semana. O time principal e o Marcelo Cabo se apresentam, né? Vão começar a treinar para a Copa do Brasil, cara. A Copa do Brasil já é semana que vem, né? São vários os jogadores que eu quero ver para crer que vão ser realmente jogados de lado, né? Não dispensados, mas vão treinar em separado. Disseram que o Henrique vai treinar em separado. Pikachu foi estendido férias, né? O Neto Borges também, né? A gente já ouviu do empresário dele que as férias deles foram estendidas, né? Eu espero que o Vasco já tenha uma solução para todos esses rapazes.
Porque é difícil, cara, botar o cara de lado e depois ir negociar com outros times, né? A gente sabe que o Cologil também tá saindo, né? E vamos ficar de olho, cara. O Vasco precisa começar o ano dele. Amanhã começa o ano do time profissional do Vasco. E eu tô muito esperançoso que o Marcelo Cabo consiga montar uma equipe aguerrida, uma equipe forte. Forte que eu digo fisicamente também, porque a Série B tem essa necessidade, né? Tô curioso, o cara a princípio deixou o Marcelo Alves de fora, vai trazer quem? Isso é importante, né? São várias as negociações que estão correndo aí. O Alexandre Pássaro é um cara que é bem reservado nesse ponto. A gente sabe que o Chico Coreano foi um dos jogadores que foi sondado e tem uma conversa, né? Eu não gosto. Eu estava falando ontem com o Felipe e com o João que eu não quero nem falar em nomes, cara. Eu acho que o Vasco e o Vascaíno tem que entender o seguinte: esse novo Vasco, né? O Vasco que quer quebrar um paradigma, né? O Vascaíno sempre foi acostumado a ter um salvador da pátria. Eu me lembro quando o Vasco perdia ou era eliminado de alguma coisa, na época do Eurico, lá início da década passada, o Eurico ia lá e pá, bancava um craque. Ou um ex-craque. Caro. Era sempre assim. E a gente paga essa conta até hoje. A verdade é que o Vasco hoje quer se encaixar naqueles times de grupo que paguem em dia, que vai ser difícil, principalmente esse ano, e que tem um grupo forte, bem treinado, coeso, né? Clubes que são desse estilo: Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Ou você acha que se você pegar o time do Atlético Paranaense e botar no Vasco, com essa mentalidade, se não pagar salário e botar pressão no número 10, no número 8 para resolver, vai dar certo? Não vai, cara, não vai. A verdade é que o Vasco caiu esse ano e não tinha time para cair. É pressão externa, é politicagem suja, chula, baixa, entendeu? E aí os caras não aguentam, porque jogar no Vasco é pesado. Soma-se a isso 3 meses de salário atrasado. Jogadores como o Pikachu, que estão lá há 3, 4 anos, tiveram diversas renegociações que não foram cumpridas. Os caras ficam pé da vida, galera. O problema está dentro do Vasco. E agora, para coroar, a gente ainda tem um problema que a política passou para a torcida. Até a torcida está dividida. Então, assim, o Vascaíno precisa fazer uma reflexão, né? O Vascaíno sempre teve salvador da pátria dentro de campo e fora de campo. Fora de campo era o Eurico, né? E depois o Dinamite veio. As pessoas, não, porque o Dinamite vai resolver. Não, meu amigo. O Vasco, esse Vasco, quer tratar o Vasco como um grupo. Se vai dar certo ou não, eu tô torcendo para que dê certo, tanto dentro de campo como fora de campo, porque eu sou vascaíno. Eu torço pro Vasco. Então, assim, fica claro que esses caras querem tornar o Vasco um time de grupo, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Agora, é fácil? Não é. Ainda mais esse ano, onde o financeiro caiu muito, né? O Vasco vai ter uma dificuldade tremenda de pagar em dia, né? E pagar em dia é condição primordial para você montar um time desse. Ou você acha que o time do Atlético Goianiense, se estivesse com a camisa do Vasco nesse brasileiro, teria chegado ali em 11º e 10º? Não teria, cara. Atlético Paranaense, Ceará, times que ficaram ali na frente um pouquinho do Vasco, né? Não teria, galera. O Vasco tem essa mentalidade de salvador da pátria. E esse ano não vai ter o salvador da pátria e a gente precisa apoiar e ver se encaixa um time, se o Vasco baixa custo, consegue pagar em dia e a gente pelo menos passa um ano pagando em dia e faça essa Série B um jogo de briga, um jogo pegado, né? Bem treinado, e que a gente consiga passar pela Série B com tranquilidade. Esse é o meu desejo para 2021. Carioca, acho que tem que ser preparação para a Série B. Beleza? Essa é a minha opinião, galera. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, senta o dedo no like, você ajuda a Amo Vasco TV a chegar a mais vascaínos. E hoje à tarde o Felipe está voltando aí com a resenha da tarde e tem a resenha da noite. Lembrando, estamos em 3 horários, tá? Manhã, meio da tarde e noite, beleza? Saudações vascaínas, ó. Vasco até morrer, né?